Olá, meus amores lindos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Hoje vamos falar do fim da escravidão no Brasil. Na aula passada nós falamos do desenvolvimento do Brasil no segundo reinado, a produção de café, a produção cafeeira que deu muitos lucros, especialmente para os fazendeiros, para os barões do café. E a escravidão ainda continuava, mas começou naquela época a surgir os movimentos e algumas leis que foram acabando aos poucos com a escravidão. E hoje, tá aqui a nossa agenda, 25 de setembro, a atividade da página 125. O nosso tema é o fim da escravidão no Brasil. Com o passar do tempo, surgiram movimentos contrários à escravidão. Muitos brasileiros juntaram-se aos africanos escravizados para lutar pelo fim dessa situação. Esses brasileiros eram chamados de abolicionistas. Mesmo entre aqueles que não se declaravam abolicionistas, havia muitas pessoas contrárias à escravidão. Então começou a surgir as ideias, os movimentos, de pessoas contrárias à escravidão. E essas pessoas eram chamadas de abolicionistas, que lutavam pelo fim da escravidão junto com os africanos escravizados. E começaram então a surgir as leis abolicionistas. Graças à luta cotidiana dos africanos escravizados, as campanhas abolicionistas e as manifestações da população, foram surgindo as leis contrárias à escravidão. E a primeira delas foi em 1850, que foi chamada Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico, com o comércio de pessoas escravizadas. Então, não podia mais chegar navios da África com africanos escravizados. Nós até falamos na aula passada que os fazendeiros, após essa lei, começaram a comprar escravos de outras regiões de dentro do Brasil. O comércio, o tráfico, digamos assim, ficou dentro do Brasil, do próprio país. Depois veio a Lei do Ventre Livre, em 1871, que deu liberdade aos filhos de negros escravizados, nascidos a partir de 28 de setembro daquele ano. No entanto, a criança permanecia sob a guarda do proprietário de sua mãe até completar 21 anos. Depois veio a Lei dos Sexagenários, em 1885, que libertava todos os negros escravizados com mais de 65 anos de idade. E, por fim, em 1888, veio a Lei Áurea, assinada em 13 de maio pela princesa Isabel, que havia assumido o trono em razão de uma viagem de seu pai, Dom Pedro II. Essa lei aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Mas podemos dizer que as outras leis, antes da Lei Áurea, ela beneficiava, de certo modo, aos proprietários de escravos. Porque a primeira lei acabou com o tráfico de escravos e os que estavam no Brasil continuavam escravos. Depois a Lei do Ventre Livre, que todo escravo nascido a partir daquela data seria livre. Mas a mãe nem o pai era livre. Então a criança vivia ali de modo escravo, sob a guarda do dono dos seus pais. A Lei do Sexagenário, que libertava os escravos a partir de 65 anos, e quando ele chegava a 65 anos, porque a vida do escravo era muito dura, era muito difícil, e muitos deles não aguentavam chegar até essa idade. Então, foram leis que foram só atrasando o fim da escravidão. A Inglaterra teve participação fundamental no movimento abolicionista no Brasil, pois ela tinha interesse em aumentar o seu mercado consumidor, porque trabalhadores assalariados poderiam comprar produtos ingleses, escravizados não podiam. E depois da Lei Áurea,
né? Como ficou a situação dos escravizados libertos? A situação não ficou muito boa para eles, não. Embora importante, a abolição não tornou a vida dos ex-escravos mais fácil. Não houve nenhum tipo de apoio para integrar os negros libertos na sociedade brasileira. Entre os problemas que essas pessoas enfrentavam estavam a falta de acesso a terras, que impedia que essas pessoas trabalhassem por conta própria. Então, eles não tinham um pedaço de terra, um pedaço de chão para plantar, para trabalhar por conta própria. O analfabetismo, pois os escravizados não podiam frequentar a escola e ter uma educação formal. Em consequência, também não podiam votar, já que a Constituição da época só permitia que pessoas alfabetizadas votassem. Então, eles eram discriminados, não podiam frequentar a escola. E, por conta disso, também não podiam votar. A falta de recursos econômicos, já que foram libertos sem nenhum tipo de remuneração ou indenização e, portanto, não podiam comprar itens básicos para a sua sobrevivência. Então, quando a gente sai do emprego, atualmente a gente recebe as contas, a gente chama, vamos receber as contas, né? A gente recebe um dinheirinho que está guardado no fundo de garantia. Então, os escravos foram libertos, mas não receberam nenhuma remuneração, porque eram escravos, não tinham direito a salário e foram jogados na rua e não tinham dinheiro, não tinham terra para trabalhar, não tinham como trabalhar, então não tinham dinheiro para comprar seus itens básicos de sobrevivência. E a concorrência com os imigrantes. O fato de os imigrantes serem brancos lhes garantia vantagens entre a elite brasileira, que era racista, né? Então, eles sofriam muita discriminação pela cor da pele, foram libertos, mas os brancos não respeitavam, não aceitavam, e a elite brasileira dava certa garantia e vantagens aos imigrantes que eram europeus e brancos. Uma parte dos africanos que aqui estavam retornou para a África. Essas pessoas já haviam absorvido parte da cultura brasileira, formada por uma mistura entre a cultura indígena, a portuguesa e a africana de diferentes nações, e a levaram para a África. Por isso, muitos foram vistos como estrangeiros em sua própria terra natal. Então, eles vieram da África, passaram grande parte do tempo no Brasil, absorveram muito da cultura, da mistura aqui, da cultura indígena, da cultura portuguesa, e quando voltaram para a África, eles eram vistos como estrangeiros. E como foi falado, né, a cultura brasileira, a nossa cultura, é uma mistura de influências e tradições. Nós temos influências portuguesas, nós temos influências indígenas e, não diferente, temos influências africanas, né? E as tradições africanas no Brasil, como nós estudamos, a imigração africana para o Brasil foi intensa nos séculos 18 e 19, e a cultura do país foi bastante marcada pelos hábitos e costumes dessas pessoas trazidas para as terras brasileiras. Os cultos religiosos, as danças e os ritmos musicais africanos são marcantes nas áreas que receberam maiores contingentes dessa população. Eles se desenvolveram principalmente nas grandes cidades, onde esses imigrantes gozavam de um pouco de autonomia e conseguiam ascender socialmente, conseguiam subir socialmente, crescer socialmente. A capoeira, o samba, as comidas típicas e a religião são algumas contribuições dos africanos que foram incorporados à cultura brasileira ao longo dos anos de convivência. Como exemplo de culto, temos o candomblé, mas os africanos influenciaram grande parte das religiões praticadas no Brasil, como o catolicismo e o pentecostalismo. Outro exemplo de tradição africana é a congada,
que representa costumes culturais e religiosos de Angola e do Congo, com a encenação da cerimônia de coroação do rei do Congo e da rainha Ginga de Angola na presença da corte. Hoje, essa tradição apresenta elementos da cultura portuguesa e da Igreja Católica. A cultura como resistência. As manifestações culturais africanas sempre foram acompanhadas de muita luta pelos negros. O samba e a capoeira, por exemplo, já foram criminalizados e proibidos de serem praticados. As pessoas surpreendidas nessas atividades podiam ser presas. Então, samba antigamente era proibido. As rodas de samba eram feitas no quintal, nos quintais das casas, escondidos, porque as pessoas que eram surpreendidas nessas atividades eram presas. E a capoeira também. Outras manifestações mais atuais, como o rap e o funk, produzidas principalmente por jovens negros para tratar do cotidiano em regiões periféricas, também sofrem com a repressão da sociedade. Dessa forma, a cultura acaba se tornando uma maneira de reforçar a identidade de um grupo, preservando a sua história, suas lutas e sua cultura. Então, reforçando nessa história, que nós já estudamos no livro de História do Ceará no passado, essas leis que foram criadas antes da abolição da escravidão, e que após a abolição, os negros sofreram também muito ainda com a discriminação, com a falta de conhecimento, não eram alfabetizados e não tinham terra para trabalhar, e sofria discriminação pela cor da pele. E também podemos ver aí grandes contribuições culturais, tradições que foram incorporadas à nossa cultura, muitas coisas que nós fazemos, palavras que nós falamos, músicas que escutamos, vêm da cultura africana, que merece todo o nosso respeito e toda a nossa gratidão por tanto trabalho desempenhado nesse país e por tanto sofrimento que ocorreu durante quase 300 anos de escravidão, quase 300 anos que sofreram aqui nesse país. Então, é hora de fazer a tarefa. A tarefa é de respostas pessoais, de acordo com o seu cotidiano, você vai responder. E que nunca possamos esquecer da luta e do trabalho dos negros e da importância desses negros em todo o desenvolvimento brasileiro, em todo o trabalho, em todo o crescimento que o nosso país teve. Nós devemos muito aos negros. Então, beijo e até a próxima aula.